Hoje nós começamos, né, Rodrigo? Começaremos o estudo da Carta aos Hebreus, e isso é muito bom. O Adriano está preparando aí, gente, uma surpresa bem abençoada, que é transmitir essa série aí pra gente. Vamos ver, né, Adriano? Eu não sei se ele tem alguma novidade, mas isso vai ser muito, muito importante, pois tem sido extremamente edificante estudar livro a livro, carta a carta. Eu não lembro quando eu cheguei na Bethesda em que livro estava, né? Foi em 2014, 13, 14, eu não lembro, porque foram tantos, mas já foram... o mais recente foi Marcos, Juízes foi sensacional, e agora Hebreus promete, né? E aí, Adriano, vai funcionar hoje? Já está funcionando. Eita! Então eu queria dizer para os irmãos aí que quem for falar, arruma a câmera direitinho, dá uma penteada no cabelo igual eu fiz hoje, né? Porque tá ao vivo no YouTube. A gente quer que os irmãos continuem conosco aqui no Meet, porque essa interação aqui, enfim, é o mais próximo que a gente consegue chegar do momento da igreja, e a gente não pode perder isso, mas a gente quer também deixar, pelo menos o momento da palavra, a gente quer transmitir também no YouTube, para facilitar duas coisas, para a gente poder alcançar outras pessoas, né, com as palavras que têm sido uma bênção, né, eu não preciso nem ficar repetindo isso aqui, mas também para facilitar a disponibilização desse conteúdo para os irmãos depois do culto, para quem quiser rever, para quem quiser ouvir mais uma vez a mensagem. Então a gente está eu estou fazendo aí não é mais piloto porque já está rodando ao vivo, né? Mas vamos ver se a gente consegue se ajeitar aqui para tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Então hoje eu estou contando com a ajuda do Hugo, que tem sido uma bênção, mas a gente vai precisar de um pouquinho mais de braço aí para fazer tudo acontecer. Mas Deus está conosco e é uma bênção poder viver isso com vocês também. Então, já está ao vivo, online. Que maravilha! Já podemos compartilhar o link, né, Adriano? Pode compartilhar. Procura por Bethesda Brasília no YouTube que vocês vão encontrar lá o vídeo rolando. Já botei aí no chat, para facilitar a vida dos evangelistas. Glória a Deus. É extremamente, eu fico até emocionado, porque quem te viu, quem te vê, né, Bethesda? Agora no YouTube o limite é só o limite da nossa fé e da nossa ação, né? Porque eu queria que todos os meus amigos, familiares fossem tão edificados como eu tenho sido por essas mensagens, por essas palavras. E como a missionária Lídia falou, a tecnologia assusta, mas ela pode ser muito edificante quando usada pelos servos do Senhor, em amor, em fé, né? Nessa esperança que a gente segue aqui. Então, que vitória, viu, Adriano? Deus te abençoe. Parabéns aí pela iniciativa. Eu queria pedir a Cíntia que orasse aí pela palavra, pela mensagem. Isso se ela não for a mensageira, né? E Deus nos abençoe, amados. E o link está aí, vamos compartilhar. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E que o Senhor permaneça sendo a inspiração, o motivo da nossa canção, o motivo das nossas ofertas, sejam elas de que natureza forem. Agrada-te de nós, Senhor, Espírito Santo. Vem habitar, vem tabernacular em nosso meio e em nós. Que sejamos, Senhor, aquele coração totalmente rendido e com desejo de renovar a aliança contigo a cada manhã. Nós passamos, Senhor, pela a tua palavra, por livros nesses últimos anos, e hoje, Senhor, nós vamos continuar vendo a beleza, Senhor, das Escrituras por meio deste óculos maravilhoso que só o teu Santo Espírito pode ser para nós. O pedagogo, aquele que senta do nosso lado, Senhor, e traduz essas palavras, tornando-as palavra de Deus, palavra de vida. Muito obrigado, porque Deus Pai, o Senhor não desiste de nós.
E desde o Éden, desde a promessa da semente da mulher, que venceria, e Jesus venceu na cruz do Calvário, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito continue a ministrar aos nossos corações, fazendo-nos enxergar em Cristo Jesus, Filho de Deus, Deus conosco, a promessa cumprida de restauração, a intimidade de cada um de nós com Deus Pai, em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Toma a vida do Rodrigo mais uma vez em tuas mãos. E que o Senhor fale conosco, Senhor, por meio daquilo que o Senhor já tem falado ao coração do teu filho. Que seja assim para a tua honra, Senhor, em nosso meio, no meio da igreja que clama pelo teu nome. E para a bênção e o alcance, Senhor, de todas as nações, todos os povos por onde essa palavra chegar. Para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus queridos, de fato um privilégio podermos nos reunir e louvarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito conosco, em nós, através de nós, reconhecermos que quão pequenos somos e orarmos e intercedermos uns pelos outros em nossas necessidades, como fizemos agora, glorificar a Deus pela expansão do reino dele, também com aquilo que ele nos deu, colocou nas mãos para fazer. E a história cristã, ela se desenvolve assim. Deus chamando homens simples e colocando algo de precioso no coração deles, algo que fazia com que esses homens abdicassem de tudo que tinham para se dedicar a compartilhar dessa esperança, dessa mensagem renovadora. Nós temos caminhado como comunidade já há alguns anos, e esse ano nós, em setembro, né, daqui 6 meses, nós completaremos 13 anos e já tivemos a oportunidade, a gente comentou isso no domingo passado, de estudar 8 livros da Bíblia, né? Desde o seu primeiro versículo até o último, e eu tenho certeza que isso tem sido uma lição de amor à palavra, principalmente se comparada com outras possibilidades de leitura, quando a leitura se torna um tanto mais utilitária, procurando especificamente alguns textos, mas o Senhor tem nos levado a seguir versículo a versículo, capítulo a capítulo, e como isso tem impactado a nossa maneira de enxergar como todo. É sempre um desafio, é sempre uma angústia para mim quando a gente está chegando ao final da leitura de um livro, porque o desafio é sempre qual será o próximo livro. Senhor, eu não quero escolher, eu quero que o Senhor nos dirija nessa leitura, nesse estudo. E a gente começa a buscar, a ler, pesquisar alguns livros, entender o momento, orar, colocar diante de Deus. E a escolha de Hebreus foi esse, me perdoe as mulheres, mas praticamente um parto para mim. Foi bem difícil perceber ou entender de Deus a escolha de Hebreus, por ser Hebreus um dos livros
mais difíceis de interpretar, talvez junto com Apocalipse no Novo Testamento, os dois mais difíceis. Então, eu não sei para quando o Senhor nos reserva o estudo do Apocalipse, talvez para quando o Senhor nos der mais mestres capazes, né, entre nós, mas o livro de Hebreus será, já tem sido um desafio para mim, eu sei que será para a igreja, será para todos aqueles que o Senhor tem chamado para nos trazer a palavra domingo após domingo. Então, meus queridos, se preparem. E ontem o Adriano perguntava, né, e qual vai ser o texto que nós vamos ler? E aí eu respondi, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1. Aí a Cíntia já aproveitou para me provocar e dizer, meu Deus, vamos demorar 10 anos até acabar o livro. Mas hoje a gente tem muita coisa para conversar a respeito do livro em si. E eu acho importante a gente ter esse arcabouço, esse fundamento não só histórico, mas social, contexto do livro, para que possamos apreciar a mensagem do livro. Aqui é bonitinho, para a igreja está dizendo que não tem pressa. Mas não, eu sei que não, minha querida, eu sei, nós temos até a volta do Senhor para sorver. E se acabarmos todos os 66, a gente começa de novo, porque com certeza vai ser importante. Mas a carta aos Hebreus, eu já de antemão digo, não sei se deveríamos chamar de carta. Há alguns estudiosos que dizem que, pela maneira que ela foi escrita, ela tem mais o aspecto de uma pregação, ela tem mais uma intenção de exposição e muito menos uma carta que estaria ali inserida num diálogo. Ela tem, sim, elementos de carta. No seu último capítulo, ela demonstra saudações, ela tem um tom mais pessoal, mas, de fato, nós estamos falando de um dos livros, eu digo que é um dos livros mais difíceis do Novo Testamento, porque, para começar, o título, Epístola aos Hebreus, a gente, primeiro, não tem certeza se é uma carta, ou a gente encontra elementos de carta, mas não necessariamente se é uma carta, e também não tem referência nenhuma nela de que ela tenha sido escrita aos Hebreus. Subentende-se que ela é uma carta escrita aos Hebreus pelo seu texto, pelo seu contexto, pelo seu histórico. Ela vai trazer a necessidade dos seus leitores de um conhecimento do Primeiro Testamento sólido. Ela vai fazer remissão, talvez seja, dos livros do Novo Testamento, aquele que mais cita textos do Primeiro Testamento. E ele cita textos do Primeiro Testamento sempre direcionados, e esse é o tema central da carta, o centro é Jesus. Então, Hebreus é uma carta direcionada a um povo que tem a cultura judaica, que tenha por premissa o conhecimento do Primeiro Testamento, não só Pentateuco, como também profetas, e que vai realçar, vai trazer para este povo que tem a cultura judaica muito forte, e toda forma de culto, e toda cultura, e toda forma de sacrifício, Jesus como cumpridor das profecias, Jesus como cumpridor do rito, Jesus como cumpridor das promessas feitas no Primeiro Testamento. Então, acho que essa é a primeira grande informação da Epístola aos Hebreus. Não necessariamente é uma epístola, e ela é endereçada a esses hebreus, a esses cristãos convertidos do judaísmo espalhados pelo mundo antigo. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que ela é um dos primeiros escritos da era cristã. E a gente diz isso porque o seu autor se refere ao Templo de Jerusalém e aos sacrifícios que são feitos no Templo de Jerusalém como ainda sendo feitos cotidianamente.
Portanto, nós estamos falando de algo que foi escrito antes do ano 70, ou seja, nos primórdios do cristianismo, né? Estamos ali falando ainda da primeira geração apostólica, e um escrito endereçado, então, a esses cristãos novos, que, em sua maioria, eram ainda judeus convertidos, né? Então, nós temos uma carta que não necessariamente é uma carta, escrito a estes hebreus que não se reuniam, então, portanto, não eram endereçados a uma comunidade específica, como a igreja em Corinto, a igreja na Galácia, a igreja em Tessalonicenses, mas sim a um corpo identificado como cristãos judeus convertidos do judaísmo, muito cedo no judaísmo, muito cedo, perdão, no cristianismo, em torno do ano 70, e cuja autoria, apesar de atribuída a Paulo pela história da igreja, principalmente pela igreja do Oriente, a igreja do Ocidente não é unânime nessa afirmação, mas até pela maneira como está escrito, a forma como se defende e a forma como se escreve, muito provavelmente não escrita por Paulo, enfim. Mas jamais saberemos aqui, ou jamais teremos elementos aqui na Terra para afirmar. Mas a gente não precisa, como a gente terminou o livro de Marcos, né, a gente não precisa saber quem é o autor com letra minúscula, ou seja, aquele que teve a pena na mão, mas porque sabemos e temos a certeza do autor com letra maiúscula, que é o nosso Senhor, né? Que é Deus que tem inspirado. E isso, desde muito cedo, também foi recepcionado por todos os cristãos. Então, Hebreus sempre fez parte do cânon, desde das primeiras listas que foram sendo formadas ali pelo terceiro, pelo quarto século. Hebreus sempre esteve presente nessas listas de livros canônicos. Temos um texto que está endereçado aos hebreus, e aí, como última dificuldade nessa introdução, eu digo que é um texto, os estudiosos, né, dizem que é um texto, levantam essa dúvida, né, escrito para cristãos judeus, né, para cristãos convertidos do judaísmo ao cristianismo, mas escrito em grego. E aí se fica a pergunta, será que de fato essa carta originalmente foi escrita em grego? Há aqueles que alegam que a carta originalmente, muito provavelmente, foi escrita em hebraico. E a gente teria aí, talvez, o único livro do Novo Testamento escrito originalmente em hebraico. Mas só temos em nossas mãos, ele escrito em grego. E todas as traduções e todas as versões que nós dispomos hoje, mesmo as mais antigas, são copiadas a partir desses originais gregos, apesar de ser questionável se uma carta interessada a uma comunidade judaica ou aos hebreus fosse escrito de fato em grego. Mas pela uniformidade do Novo Testamento todo escrito em grego, o que nós dispomos é de uma carta aos hebreus escrita em grego. Dito tudo isso, meus queridos, vamos ler o primeiro versículo da carta e reconhecer nele já de cara a diferença de não estarmos lendo uma carta? Eu não sei se o Hugo pode colocar para nós o texto. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ah, beleza, obrigado. Se você puder usar a Almeida atualizada, eu agradeço. Mas pode ser, se estiver difícil, pode ser outra versão, Hugo. Mas nós vamos ler então o primeiro versículo do primeiro capítulo. E vamos nos debruçar nessa... Obrigado, Hugo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Essa é a primeira diferença. Algumas traduções encerram o primeiro versículo em filho e outras colocam esse pedaço do versículo como um pedaço do versículo 2. Mas é aqui que nós vamos encerrar hoje. Havendo Deus outrora
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez te agradecemos pelo privilégio, Deus, de estarmos reunidos, unidos muito mais do que pela tecnologia, unidos muito mais do que pelas antenas, unidos muito mais do que pelas ondas eletromagnéticas que conseguem fazer com que esses dados sejam transformados, convergidos e processados pelos nossos computadores, celulares, tablets. Nós estamos aqui unidos pelo Teu Espírito Santo. Uma comunidade que se reúne, apesar de não estar junta fisicamente, mas que intercede, que canta, que te louva, que agradece ao Senhor por tantas bênçãos e que neste momento se reúne ouvindo a Tua palavra. Unidos pelo Teu Espírito Santo, unidos pelo amor que o Senhor tem derramado por nós. Que o Senhor nos acompanhe, levando nossa mente a Ti. Seja a Tua voz falando aos nossos corações, seja a Tua voz falando aos nossos ouvidos, seja a Tua voz falando às nossas mentes. Nos lembrando, Senhor, de que quem nos tem falado agora é o Filho. Em nome de Jesus, amém. As cartas de Paulo normalmente começam com Paulo se apresentando e endereçando a ela. Então, se nós pegarmos, eu vou até usar como exemplo a carta de Coríntios, a primeira carta de Coríntios, não precisa abrir, mas eu leio. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, à igreja de Deus que está em Corinto. Essa é a abertura de Paulo na sua carta a 1 Coríntios. Vou ler a abertura de Paulo na carta aos Gálatas, a igreja está na Galácia. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas na Galácia. Poderia continuar lendo outros. Posso ler a carta aos Romanos, só para a gente encerrar essa percepção. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, posto à parte para anunciar o evangelho de Deus. Este evangelho que ele já prometera por seus profetas nas santas escrituras, concerne ao seu filho, oriundo segundo a carne, da estirpe de Davi, estabelecido segundo o Espírito Santo. Paulo, em suas cartas, se apresenta. Olha, eu sou aqui o remetente, inspirado por Deus, apresenta suas credenciais e faz a carta. A gente não vê isso em Hebreus. Hebreus, a carta começa e há um paralelo interessante com João, o Evangelho de João. E aí, vou ler aqui o primeiro versículo também do Evangelho de João, primeiro capítulo e primeiro versículo, onde diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Eu estou lendo na tradução ecumênica, tá? Brasileira. Por isso, talvez, alguns divirjam um pouco aí na leitura. Mas, enfim, a carta aos Hebreus, esta que eu ainda vou continuar chamando como carta, depois de ter, por muitas vezes, de muitos modos, falado outrora aos pais, nos profetas, Deus, no período final em que estamos, falou-nos pelo Filho. A centralidade do primeiro versículo da carta não é em apresentar o escritor, o autor com letra minúscula, mas em dizer que Deus, continua no seu plano com a humanidade, da noção histórica. Falou muitas vezes no passado. Ora, só judeus conseguiriam compreender essa comparação. Falou no passado aos pais quem? Aos patriarcas. Por quem? Por meio de quem? Por meio dos profetas. E falou diversas vezes. Mas agora, no fim dos tempos, e Hebreus foi escrito há quase 2000 anos atrás, e chama já de fim dos tempos, falou agora, através do Filho. Essa é a mensagem inicial dessa epístola. O que nós vamos estudar, o que nós vamos compreender, e a visão
de mundo, de cultura, de sociedade que nós devemos ter é a partir da visão do Filho. Deus usou profetas, Deus falou aos nossos pais, o Primeiro Testamento serviu de aio, de amo, de babá para nós até agora. Mas agora nós estamos sendo chamados ao amadurecimento. Vamos começar a nos relacionar com Deus através das palavras, através do exemplo, através da vivência de Jesus. Jesus agora fala conosco. Jesus agora veio até nós. O Filho de Deus encarnou. O Verbo, que era palavra no início, o Logos de Deus, encarna no Filho Jesus. Jesus, de alguma forma, já tinha contado uma parábola aos seus discípulos, anunciando isso. O próprio livro de Marcos que nós estudamos, e terminamos de estudar na semana passada, no capítulo 12, conta essa parábola, e me permitam lê-la. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 1. Hugo, se quiser colocar, eu agradeço. Vai ser um texto longo. A gente vai até o 11. Marcos 12, 1 a 11. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular? Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam... era até aqui, né? Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Essa é a pergunta. Na minha versão tem um ponto de exclamação junto com a pergunta, tá, Hugo? Por isso que talvez a entonação final tenha ficado diferente. Jesus conta essa parábola, e essa parábola foi contada por Jesus para dizer exatamente isso que Hebreus está nos dizendo no primeiro versículo. Olha, Deus plantou uma vinha, e ele cercou essa vinha com uma cava, né, com canais para proteger, né, para que a água não fosse embora, para poder irrigá-la bem. Cavou um lagar, construiu uma torre e entregou na mão de alguns homens, os vinheteiros, e arrendou a eles. Quem são os vinheteiros? Quem são esses homens que arrendam esta criação de Deus? O que é essa vinha, senão a terra que o Senhor nos criou e colocou em nossas mãos? Ele diz, olha, ao seu tempo Deus vai vir e vai cobrar os frutos dessa vinha. O que nós temos feito com a criação do Senhor? E aí o texto diz que este Deus envia seus servos para que obtenha o produto dessa vinha, e esses vinheteiros e esses trabalhadores, esses homens que arrendaram esta terra, ao receberem esses enviados do Senhor,
eles os maltratam, eles os machucam, esbofeteiam, tratam mal, alguns matam. E este senhor, dono da vinha plantada, não recebe os frutos em momento nenhum. E aí o texto fica mais grave. O senhor, dono da vinha, diz: eu sei, eu vou enviar o meu filho amado, porque a este respeitarão. E este pessoal contratado para tomar conta desta vinha, quando vê o filho chegando, falou: chegou o herdeiro. Vamos e vamos matá-lo. Porque se a gente matar, enfim, a gente terá a posse desta vinha que não é nossa. E aí o texto diz: o que o Senhor fará com estes? O que o Senhor fará com estes? Perceba que o paralelo com Hebreus capítulo 1, versículo 1, é imediato. Deus nos falou por seus filhos. Olha, Deus, o dono da criação, tem tentado fazer com que esta vinha, esta sua criação, dê frutos para si. Para que esta vinha, que esta criação, de fato, produza frutos de alegria, né? O vinho tem esse simbolismo da alegria constante, do júbilo, da felicidade. Mas me parece que esses agricultores, tomando como seu aquilo que não era seu, não só não dão paga a quem lhe deu, ou seja, não só reconhecem a esse criador, a esse dono, como senhor sobre si, como também entre si mesmo, não me parece que haja acordo. E entendo que muito do que nós temos vivido hoje como humanidade diz respeito a esse maltrato com a criação colocada nas nossas mãos por Deus. Hebreus vai falar que, olha, esta mensagem, esta tarefa dada por Deus e que foi pregada aos nossos pais tantas vezes, por meio de profetas, e quando nós avançarmos no livro, vamos ler o capítulo 11, né? Quantos deles foram cerrados vivos, mortos, queimados. Mas Deus não desistiu e enviou em nosso tempo, enviou agora nos últimos dias, o seu próprio Filho. Então, hebreus, conhecedores da palavra, conhecedores dos profetas, conhecedores das Escrituras, estejam atentos, porque agora quem fala é o Filho. E se não dermos atenção ao Filho, qual é o destino que teremos? Quantos profetas têm se levantado, profetas P minúsculo, nos nossos dias? Apontando caminhos, apontando soluções, apontando posições que deveriam ser assumidas por nós. O primeiro versículo me traz a seguinte percepção: a quem de fato nós temos ouvido? A quem os nossos ouvidos têm prestado atenção? Com quem nós estamos sintonizados? Sintonizados talvez seja muito antigo, né? A gente dificilmente, a maioria das pessoas hoje, principalmente a gente em casa, talvez seja mais difícil ouvir rádio, sintonizar uma frequência. Hoje nós procuramos mais, são links, enfim. Mas quais são, então, os links que temos ouvido? Vou fazer uma paródia com os profetas. Quais são os influencers que têm nos dominado? Quais são os podcasts? Estou tentando ser mais atual. Que têm nos dirigido?
Porque, olha, os profetas falaram, e muita gente fala, e há muita gente falando, né? E me parece que hoje, Adriano, Deus te abençoe, Hugo, Deus te abençoe, parece que nós hoje também nos tornamos mais uma voz nesse universo que parece um tanto quanto etéreo para mim, mas esse universo tecnológico, somos mais uma voz a colocar no YouTube, mas a gente não quer ter voz. Bethesda não tem interesse nenhum de ter voz. Bethesda Brasília não precisa ter voz. Mas nós queremos ser a voz do Senhor. Queremos ser a voz do Senhor falando a essa geração. Mas não com a pretensão de apresentarmos ou de colocarmos as nossas visões de mundo. Não, nós queremos olhar, e é o que diz o texto, o que o Filho tem dito. Eu queria que nós enxergássemos Hebreus como essa consumação de Cristo, como sendo a promessa esperada pelos judeus e a razão desejada pelo Ocidente, e principalmente esse Ocidente mais helênico, né? Porque apesar de estarmos aqui sob o domínio militar romano, o domínio cultural era o domínio cultural grego. Nós estamos no berço em que, tanto é que o texto inteiro está escrito em grego. Mas nós não queremos ser mais uma voz. Nós não temos nada para dizer, senão aquilo que o Senhor nos mandar dizer. E o Filho falou. Depois de muitas vezes ter falado aos pais pelos profetas, Deus agora nos falou pelo Filho. E o que o Filho nos falou? E o que o Filho nos tem falado? Quando encerramos Marcos, na semana passada, me perdoem voltar aos últimos versículos, ele diz assim: é o Marcos 16, 15, né? Ele disse: ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho. Eu não sei como é que está na sua versão. Se está a todo homem, se está a toda criatura, como o Hugo acabou de colocar para a gente. Mas se você puder e quiser sublinhar a palavra criatura, eu sugiro que você sublinhe e coloque aí o sinônimo do lado. Criação. E olha que interessante. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criação. E quando você pensa em criação, perceba que a gente não está falando só da humanidade. Nós pregamos o evangelho à criação na maneira em que nós lidamos com a criação. E criação está para além do homem. Criação diz como é que nós nos comportamos com os animais, como nós nos comportamos com o clima, como nós nos comportamos com a nossa vegetação, com o consumo de minerais da terra. O Filho falou. Mas será que nós estamos dispostos a, de fato, conhecer e reconhecer o que o Filho falou? Ou queremos ouvir ainda profetas com P minúsculo?
é um tempo de muitas vozes. É um tempo de muitos querendo falar. É um tempo de luta para ter o direito ou o espaço para ser ouvido. Mas nós, como comunidade, queremos ter o compromisso de ouvir o que o Filho disse. E queremos repetir aquilo que o Filho disse. Nossa leitura de Hebreus, então, vai partir deste princípio. O livro de Hebreus, e isso é uma página triste, foi usado muitas vezes ao longo da história cristã como fundamento para muitas divisões. E nós vamos explicá-las quando passarmos por esses textos. Alguns usavam o texto para dizer que, uma vez que você tenha se desviado, não há mais esperança para você. E muitos cristãos foram mortos por isso. Outros usaram o texto para dizer que Jesus é apenas mais uma criação de Deus, e por ser uma criação de Deus, portanto, menor que Deus, e menos Deus que Deus, e mais uma divisão foi feita na igreja. E outros temas também teológicos foram, enfim, se utilizaram, outras disputas teológicas se utilizaram do livro de Hebreus para divisão. Então, com muito temor, queridos, eu convido você a abrir seu coração para ouvir o Filho falando. Que a gente possa remeter cada texto, cada passagem, naquilo que o Filho revela de Deus, naquilo que o Filho, com sua vida, com seu exemplo, demonstrou de Deus. Para que, de fato, no meio de tantas vozes, tantos profetas, a voz do Senhor possa falar ao nosso coração e aí sim nos dar clareza do caminho que temos a seguir, do desafio que temos pela frente, e podemos ser instrumentos em nossa geração, em nosso contexto, né, de vida, para todos os que estão à nossa volta. Tendo, pois, o Pai falado pois Deus falado aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele fala pelo Filho. Que o Filho esteja conosco, que o Filho fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.